Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Até Quando uma Decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Esse é um espaço onde nós falamos sobre mudança, decisão, crescimento, através do autoconhecimento, da inteligência emocional. Nós encerramos recentemente a nossa temporada, onde nós trouxemos pessoas para contar das suas histórias, das mudanças, do crescimento que elas tiveram na vida, através da inteligência emocional. E estamos agora nessa nova temporada sobre as 5 saúdes, onde vamos falar sobre a saúde física, a saúde espiritual, saúde familiar, saúde financeira e social. E hoje eu não poderia ter uma convidada mais especial e mais qualificada do que eu tenho hoje, eu chamo ela de Sheila, de Sheilinha, né? Mas é a Sheila David de Oliveira, que é a planejadora financeira desde 2016. Ela hoje, né, cuida de uma empresa, a empresa dela chamada Caminhos com Milhas. Ela atua na área financeira desde 1999 e tem algo, isso para mim, currículo é uma história, não é o que está escrito no papel, né? E em 2019, ela foi reconhecida como a melhor planejadora financeira do mundo, né? Pela MDRT, que é uma associação dos planejadores financeiros. E o melhor, né? Ela se aposentou financeiramente aos 40 anos, né? Acho que faz algum tempo já, se você seguir depois, dá uma olhada no Insta dela aí, você vai ver quantas viagens e passeios ela tem feito hoje, né? Com os recursos que ela aprendeu. Mais do que isso, eu vou deixar que ela conte como ela chegou até aqui, porque não é assim também, né? Não veio de uma herança. Eu tenho um nome carinhoso que eu conheci, a Sheila, eu chamava ela de a garota do Bradesco, que vocês vão entender isso daqui a pouquinho também. Então seja muito bem-vinda, Sheilinha. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua carreira, quer dizer, como você começou tudo e o que te trouxe até aqui hoje nesse podcast. É muito gostoso, né, rever e lá atrás buscar toda essa história, né? Então, primeiramente, obrigada, Fê, pelo convite, né? Para mim é um prazer falar sobre planejamento financeiro, foi algo que conduziu a minha vida, né? Essa jornada foi o que me trouxe até aqui. Então, eu lembro que era aquela garota louca para trabalhar, fui trabalhar no shopping durante 7 anos, eu falei, não, eu preciso de mais, eu quero mais. E aí eu tive um convite para entrar no Banco Bradesco, né, uma menina jovem, e eu precisava estudar finanças, então acho que foi a minha primeira faculdade, foi quando eu falei, caramba, vamos se desenvolver. E entrei lá como uma menina, né, garota Bradesca. Qual Sheila? Eu falava, a Sheila do Bradesco. A Sheila do Bradesco. Porque tinha mais Sheilas no nosso banco de dados lá, né? Que na época você era uma cliente, agora é uma grande amiga, cliente, parceira. É verdade. E aí lá começou a minha jornada, né? Então no Bradesco foi onde eu fiz a minha carreira, foi onde eu tive o primeiro contato com o mercado financeiro, sem entender nada, né? Não sabia que era um cartão de crédito direito, mas foi ali onde eu comecei a entender um pouco desse mercado. E aí, incomodada, né? Porque graças a Deus fiz um bom trabalho lá, saí do banco como uma superintendente de uma área lá exclusiva, mas eu falava, eu quero mais, eu preciso de mais. Porque o que me chamava muita atenção era assim, como é que pode um funcionário, que aí era a maior parte dos funcionários, incluindo eu, trabalhava numa instituição financeira e não tinha dinheiro. Não sabia lidar com cartão de crédito, tinha empréstimo tomado. E eu falava, como é irônico isso, né? Uma pessoa trabalhar dentro de uma instituição, lidar com isso, mas não conseguir fazer isso. E se eu não sei fazer isso comigo, imagina os clientes. Então isso me incomodava demais. E aí a busca incessante em, eu preciso fazer algo que seja mais do que isso, né? Então, lá no banco, que foi uma carreira sensacional que eu fiz, e eu, assim, dou todos os méritos para eles, porque eles me deram grandes oportunidades de aprender, eles me treinaram muito. Então, eu cheguei onde eu cheguei nessa conclusão até por conta deles, de tanto que eles me ensinaram. E aí eu comecei a buscar isso incessantemente, até que eu achei o planejamento financeiro. E eu falei, caramba, é aí. Porque eu não posso vender um produto para o cliente, ou eu não posso fazer um investimento para um cliente sem saber o que ele quer para a vida dele. Quais são os objetivos dele, quais são os sonhos que ele tem, né? O que ele quer da vida dele financeira. E daí eu falei, é daí para frente. Então eu cheguei no planejamento financeiro por uma inquietude minha, né? Acho que é essa palavra que eu posso usar,
de não estar satisfeita em entregar aquele serviço para o cliente, muito menos para mim, que eu não era merecedora daquilo. Eu não podia chegar no final do mês e pedir mais um empréstimo para o banco. Eu estava cansada disso. Eu lembro até uma vez que eu comecei a chorar com uma amiga minha, eu falei assim, eu tô cansada de contar moeda. Eu tô cansada de ver os meus amigos viajarem, os meus amigos trocarem de carro, e eu tô contando moeda, não aguento mais. E essa foi a grande virada, né? A grande sacada para eu chegar onde eu cheguei hoje. E a gente vai contar um pouco onde você chegou hoje. Divide com a gente um pouco a nossa trajetória, né, na Signa também, como que você chegou, como que a gente chegou a essa, né, você passou em casa, tomou um café com a Raquel antes de vir pra cá, como que a gente chegou a esse ponto também? A grande amizade que a gente faz, né? Olha, Fê, tem muitos anos, não consigo lembrar qual foi o ano que eu fiz, né, assim, eu só sei que eu fiz tudo. A princípio, eu cheguei na Signa por uma dor. Eu falo que o treinamento, tem pessoas que precisam, pessoas que merecem, né? Naquele momento, eu fui na dor mesmo. Tava mal, vinha de um relacionamento que não tinha dado certo, aquela frustração de menina, de que meu primeiro namorado, casei com ele, tinha que dar certo pro resto da vida. Não tava sabendo lidar com isso, até que uma amiga minha me convidou e falou, poxa, vai lá, você tá precisando desse cuidado com você. E eu achava que eu ia naqueles encontros de jovens, onde tinha um palestrante, o cara ia falar, eu ia chorar, eu tava precisando botar aquilo pra falar, eu vou. E aí eu me deparei com uma situação, assim, surreal, né? Ter conhecido, na época ainda a gente chamava de leader training, foi a mudança da minha... Foi a chave, assim, foi a chave que eu precisava para abrir minha porta. E hoje eu estou onde eu estou por conta disso, dessa decisão que eu tomei lá atrás em dar esse primeiro passo. E eu acho que o principal foi quando eu me deparei comigo mesmo. Essa foi a minha pior dor, né? E falar, cara, é você que está atrapalhando o seu crescimento. Enquanto você não olhar para isso, enquanto eu parar de culpar minha mãe, meu pai, a instituição financeira que eu trabalhava, as pessoas que não me reconheciam, enquanto eu não conseguisse enxergar que isso era eu que estava provocando, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E aí, lindo, recebi aquilo, agora tô pronta, né? Não preciso de mais nada. Mentira, porque eu voltei pro gaivota de novo na dor. Achando que era possível resolver o mundo e não era. E aí acho que eu fiz o gaivota depois de 3 ou 4 anos, né? E daí pra frente eu falei, eu não posso mais viver sem isso. Porque quando a gente fala de treinamento, desenvolvimento pessoal, a gente fala até de ciclos de amizade, né, Fê? Então, é o quanto você se envolve com todo aquele grupo para que a gente consiga também entender que aquelas pessoas têm dores e que você não está sozinho, mas que aquelas pessoas também querem melhorar aquilo. Então, isso também me trouxe, né, para esse mundo e não fez mais eu sair. E para mim, eu falo que a grande virada foi o Caminho de Santiago. Dali, eu comecei a encaixar as minhas peças. Porque eu trabalhava no banco, porque que eu me formei em XPTO, porque aquilo tudo foi se encaixando. Por que eu queria sair do banco e ser uma planejadora financeira? Tudo aquilo foi se encaixando. Para mim, o meu melhor momento foi o Caminho de Santiago de Compostela. Que isso, legal. Né? Sem dúvida nenhuma. Crescidinho. Fiz também academia. Foi a primeira, né? A primeira academia que eu participei. E o primeiro caminho, eu acho. Você foi a 001. 001 do caminho e da academia. Exatamente. E o grande diferencial do trabalho individual que a gente fazia. A gente fez processo de coaching também, Fizemos né? processo de coaching naquela época, que foi lá daí que saiu a garota do Bradesco. Garota do Bradesco, né? Aquela pessoa que foi ali chorar pra você falando, cansei de ganhar pouco. Porque eu sempre sentia dentro de mim um negócio assim, querendo explodir, mas eu não sabia o quê. Eu lembro de uma frase que você falou lá na mesa, a gente falando sobre dinheiro naquela época, né? E crenças sobre dinheiro, porque não era uma consultoria financeira, né? Mas era comportamental. E eu lembro que a sua frase era assim, dinheiro pra mim é algo que tem que ser suficiente pra pagar minhas contas. Você lembra dessa frase? Lembro. Nossa, meu pai. Final de semana, meu pai tava em casa, ele falou de novo. Eu falei, meu Deus do céu, isso não me pertence. 11 anos se passaram, 10 anos, a frase continua, né? A mesma. Legal, a frase é a mesma, você dá risada dela, respeita seus pais, respeita o que ele acredita, mas você construiu a sua própria história, a sua crença sobre
o que o dinheiro pode trazer, né? Exatamente. E falando em dinheiro, Sheilinha, antes da gente falar na prática, dentro de tudo que você estudou e já ajudou tantas pessoas e foi alvo da própria transformação na sua vida, o quanto você acredita que a parte emocional, quer dizer, a inteligência emocional, o comportamental, se conecta com o financeiro? Dentro do planejamento financeiro, e aí até levando, a gente falou da empresa Caminhos com Milhas, mas a gente tem a empresa de planejamento financeiro, que é a Serafim. A Serafim atendeu mais de 10 mil famílias e eu posso te garantir que 95% do planejamento financeiro ele é totalmente comportamental. É pouco número. Porque se eu falar assim para você, Fernando, você ganha 10 e você está gastando 10, teoricamente você tem 0. Você ganha 10, você gasta 8, sobra 2. Se você ganha 10 e gasta 12, te falta 2. Pronto, acabou. É só organizar isso na planilha. Organizou isso numa planilha, hoje com a tecnologia avançada, acabou. Mas assim, o quanto emocionalmente você consegue lidar com dinheiro? Ou o quanto emocionalmente você consegue ter um parceiro para lidar com dinheiro? Porque mais de 90% dos relacionamentos terminam por conta do dinheiro. E não é o dinheiro, é a forma pela qual você lidar com o dinheiro. Você tem algum case, assim, exemplos? Olha, eu gosto de 2 histórias, assim, uma que é minha. Eu sou uma pessoa totalmente pragmática, né? É um comportamento meu. Se você falar assim, estamos numa praia, e você fala assim, Sheilinha, tá vendo aquela ilha? Precisa ir lá naquela ilha. Antes de você falar precisa ir, eu já caí na água e saí nadando, fazendo. Eu vou chegar lá. Sem perna, comida do tubarão, queimada de... Eu vou chegar lá. Mas se você pegar o Jackson, que ele é mais racional, um cara mais central... Se você falar isso pra ele, ele vai analisar, ele vai ver qual tipo de maré, se ele precisa de um barco, se ele precisa de uma roupa especial. Esse é o Jackson. E todas as vezes que a gente vai falar de dinheiro, se eu tenho assim, tipo, eu preciso comprar essa xícara agora... Ele vai pensar, ele vai raciocinar, mas eu preciso para já. Não, mas você precisa me dar a resposta agora. Não, peraí, não é assim, eu preciso dar uma olhada, veja se isso dá para nós. E aí começa, porque você não me dá a resposta, porque você não resolve, porque... E aí começam os atritos, só falando de comportamento. Uhum. E aí começa o atrito. Aí as pessoas começam a brigar, porque hoje é a xícara, amanhã é a pessoa que quer trocar o carro, depois o apartamento que já tá pequeno para nós e para os nossos filhos, e eles não se comunicam, né? E aí, quando eu entendi isso, quando eu falei, meu Deus, as pessoas elas têm comportamentos diferentes. Inclusive, no planejamento financeiro, a gente trabalha mais comportamento do que números. E entender essa relação. Então, quando eu comecei a compreender que o Jackson era a parte mais racional e eu era a parte mais pragmática, pegar para fazer, eu comecei a analisar o quanto eu estava me prejudicando. Só que eu querer me encaixar no mundo dele era insano, porque eu não sou racional. Racional que eu falo, não sou aquela pessoa metódica, planilha, tal. Você me traz o resultado, eu vou saber analisar, tal, mas não me faça buscar... Tá, vamos dizer, você não é do planejamento, você é da ação. Sou da ação. Você vai... Tá. Né? Sou da ação. E aí, quando eu comecei a entender aquilo, eu não fui me encaixar no mundo dele. Eu fui usar ele como meu parceiro. Foi aí a grande virada para o nosso relacionamento, principalmente o financeiro, começar a caminhar bem. Porque aquilo que eu falava assim, meu Deus, eu quero fazer X coisa. Eu já teria feito. O que eu falo? Ô Jackson, vem cá. O que você faria aqui? Aí ele começa a esboçar, né? Aquele brainstorm lá. Começa, talvez isso, talvez aquilo, uma roupa, uma... legal, obrigado. Eu pego aquelas informações e trabalho em cima. Porque o time dele é diferente. Ele vai construir a roupa, ele vai botar... E eu não, eu já quero. Então, essa relação de comportamento, a gente entender que tem pessoas que são mais pragmáticas, são pessoas mais racionais, tem aquelas pessoas mais emotivas, tem aquelas pessoas que são mais intuitivas, né? Que você pega aquela pessoa que já está lá no futuro, quando eu tiver... Então, as pessoas, elas trabalham diferente. Então, a gente compreender esse comportamento traz um resultado muito bacana para o relacionamento. Legal. A gente pode dizer, então, que dinheiro também é uma questão de relacionamento com o dinheiro. Não é só teorias, práticas, planos, mas como que você se
relaciona com ele. Uma pessoa que é pragmática, ela tende a ter um gasto até maior, né? Porque ela vê aquilo, já compra e depois vê como paga. O cara racional não, ele pensa, ele calcula. Então, quando você tem um planejamento que você tem ali, né? O quanto que você tem disponível para cada situação sua, para suas compras, você consegue pelo menos entrar ali. Eu falo que é igual o GPS, né? O planejamento financeiro. Te dá um direcionamento. Eu coloco lá, eu posso colocar que eu saí de São Paulo para Indaiatuba. Eu posso até entrar numa rua errada, mas ele vai recalcular a rota e ele vai te colocar lá de novo. Então, quando eu tenho um planejamento financeiro, ele é na mesma situação. Eu tenho ali tudo desenhado, eu posso dar uma desviada, mas eu sei aonde eu quero chegar. Legal. Eu sei qual é o meu objetivo, né? As pessoas deveriam ter um aplicativo que quando você coloca o seu planejamento financeiro, todos nós desviamos da rota em algum momento, né? Eu acho que o problema não é desviar de qualquer rota, mas é quanto tempo você leva para voltar à rota. Porque quando você está no GPS, ele fica ali, o Waze, ele fica azucrinando a sua orelha. Vira direito, recalculando, voltar, retorne à próxima. Você tenta sair da rota, ele te joga de volta. Você tenta sair da rota, ele te joga de volta. Então, quando a gente faz isso no GPS, a gente rapidamente viu que errou o caminho, tudo bem, a gente volta. E acho que no comportamental é isso também. Muitas vezes a gente dá um pequeno desvio, né? Não era para gastar isso esse mês, mas eu acabei gastando. Ok, retorne à rota e continue no seu caminho. Se tivesse um aviso na sua orelha o dia inteiro, né? Retorne à rota, retorne à rota. Olha, Fê, eu vou te falar que até um passo antes disso, que eu falo que é muito preocupante. As pessoas não sabem o que elas querem. Como que é isso? Me conta um pouco mais. Eu falo que quando você tem um objetivo claro e definido, você consegue colocar no GPS. Eu quero ir para Indaiatuba. Agora, quando você fala assim, eu quero ir para eu quero ir para o interior de São Paulo. Mas eu também quero ir para a praia, mas eu também quero ser... Quando você tem muitas coisas, mas não tem um direcionamento, o GPS ele vai ficar doidão, ele vai te jogar para tudo quanto é canto. E o planejamento financeiro, e eu acho que até para a vida, tá? Eu acredito que seja isso, porque... até puxando um gancho aqui para uma outra saúde minha, que é a saúde física, né? Tem quantas pessoas que querem ter uma vida mais saudável e assim, não sabe nem o que quer. Então eu falo assim, primeiro, se você tiver um objetivo claro e definido, você tem aonde você quer chegar. O problema é que as pessoas não sabem fazer isso. Não é uma questão de ter uma meta, não é uma questão de eu preciso, né, todos os dias. Eu falo que é você poder sonhar. As pessoas, elas não conseguem sonhar. Elas sonham e para ali e fala, putz, nossa, não, isso é loucura. Ir para Maldivas? Não é para mim. Não sabe nem quanto custa, não sabe. Como daria para pagar. Não sabe. As formas que existem para fazer isso. Exato. Então, quando você chega para a pessoa, ela fala assim, eu preciso fazer um planejamento financeiro porque eu não sei lidar com o meu dinheiro. Aí você fala, quais são os seus objetivos? Não sabe. Você quer ter uma casa? Não, acho que eu não quero ter uma casa. Você quer viajar? Eu quero viajar. E para onde você quer ir? Não sei. Não sabe? Então, eu acho que antes até de lidar com planejamento, com comportamento, se ela vai conseguir fazer ou não, ainda está lá na raiz. A pessoa ela não consegue tirar da cabeça dela, esboçar. E aí a gente vai desenhar. Tá. Às vezes as pessoas enxergam o dinheiro como problema e não recurso, né? Exato. É isso que você tá falando. É isso. O dinheiro vai ser... Eu tenho que saber o que eu quero e o dinheiro vai ser um recurso para ter o que eu quero, né? Exatamente. Eu penso que a pessoa procura o planejamento financeiro porque ela tem um grande problema que é o dinheiro. O dinheiro, ele se torna um problema, mas ele é recurso. Eu falo que o dinheiro ele é uma ferramenta para viabilizar os seus sonhos. Seja eles quais forem. Seja eles quais. E aí tem tamanho. Né? Eu, quando desenhei a minha primeira viagem para Maldivas, eu desenhei ela para 5 anos. Eu não tinha condições de fazer isso em 2. Eu queria. Decidi, eu quero ir amanhã para Maldivas. Mas espera aí, eu não tenho essa condição. Então, de duas uma, ou eu diminuo o tempo, o custo, ou eu aumento no prazo. Então, eu aumentei no prazo de 5 anos. Bom, tenho lá o meu planejamento. Quero ir para Maldivas, preciso guardar X valor por mês. Aí eu falo que as coisas, né, a sorte, olha a sorte pintando por aí, né? Estou lá, eu guardando meu dinheiro para ir para Maldivas, tinha 3 anos que eu estava guardando dinheiro. Parte do recurso saía do meu bolso
E parte do recurso vinha de rentabilidade. Já estava guardando 3 anos. E aí veio, né, a coisa do além. Veio uma pessoa que trabalhava na parte de pacotes naquela época e disse assim para mim: ô Sheila, sabe aquela viagem que a gente cotou? Falei, sei. Ela falou, então, estamos na Black Friday e aquela viagem está sendo com 30% de desconto. Eu falei, oi, pera lá. Corri no meu planejamento, olhei minha caixinha, que eu falo que são caixinhas. A caixinha de Maldivas tinha exatamente o valor que eu precisava para viajar. Olha aí. É o ditado, eu uso muito assim, comece a dar os primeiros passos que as coisas vão acontecer, né? Não espere ao contrário. Se você não tivesse se planejado, feito um pouquinho só por mês, chegado nos 30%, você nem teria visto essa oportunidade. Isso. E se ela aparecesse, você ia falar, que pena, eu não tenho nem os 30%. Exatamente. Estava dentro do contexto, né? As coisas, elas vão se encaixando. Eu falo que... E aí você sabe falar melhor do que eu quando fala de cérebro, mas eu acho que o cérebro, ele começa a desenhar uma linha, né? E ele começa a buscar essa linha, né? Eu falo hoje, eu costumo falar assim, sabe o Instagram, quando você coloca assim, que você quer sei lá, eu quero um tênis. Só Meu aparece, Deus do céu, só aparece tênis. Aí eu falo assim, cara, quer fazer um negócio acontecer? Faz igualzinho o algoritmo, né? O algoritmo do Instagram. Bota lá na sua cabeça, quero ir para Maldivas. É Maldivas? Então escreve lá. E aí você vai começar a desenhar essa sua linha. E toda hora tudo vai aparecer. Tudo é Maldivas. O dinheiro que você ia gastar no sapato, você fala, não, isso é Maldivas. O dinheiro que você... Não, isso é Maldivas. Porque ele vai desenhando isso para você e isso vai ficando claro. Sim, é o tal do foco, né? Eu conto um dos treinamentos, foi tantos anos que você fez, mas é quando eu dizia, o dia que você escrever no papel, eu quero trocar o carro por um Corolla, você vai sair na rua, só vai ver Corolla. E se você escrever, eu quero um Corolla prata, você só vai ver Corolla prata. Porque a gente ganha foco, né? A gente ganha trilha. E se eu colocar aqui o valor do Corolla, eu preciso... Um exemplo, tá? Você precisa de 10 mil reais. Alguém pode falar assim, mas 10 mil é muito dinheiro. Talvez seja, né? Mas 10 mil em 5 anos são 2 mil por ano. 10 mil em um ano são 180 por mês. 180 por mês por dia dá 6 reais por dia. Então as pessoas elas têm também essa visão de que 10 reais é muito. Mas se você for fatiando esse elefantezinho, você vai ver que você só precisa todos os dias 6 reais. É tomar um café a menos. É não comprar aquela sobremesinha, sei lá, qualquer coisa pequena, que 6 reais por dia se tornam 10 mil reais. E aí, eu carrego dos treinamentos, eu tenho um negócio, eu sempre falo e trago isso nos meus planejamentos financeiros. Eu falo assim, né, quando a gente começa a desenhar, esboçou bonitinho, agora vamos fazer o tal fluxo de caixa, que o pessoal tem um pavor, né? Hoje em dia a tecnologia tá ótima, agora já traz tudo para nós. Mas, quando a pessoa começa a colocar os valores lá, os gastos, tá? Aí eu falo assim, eu quero que esses pequenininhos, né? Porque fala assim, eu comprei 10 reais aqui esse negocinho, e aqui, eu falo, agora eu quero que você soma tudo esses pequenininhos. E aí a pessoa se depara com, meu Deus, é sério esse gasto? Fala, é sério esse gasto. É muito sério. Sabe por quê? E aí eu uso sua frase. Porque ninguém tropeça numa montanha. Ninguém tropeça numa montanha. A gente só tropeça nas pedrinhas. Na hora que você estiver de frente com a montanha, você vai bater nela, você vai desviar dela. Agora a pedrinha, você passa por cima, é capaz de você dar uma pisadinha e escorregar. Então é nesses pequenos gastinhos que talvez esteja o problema. O meu susto quando eu fiz a primeira vez um planejamento, não lembro que ano foi, 2007 eu acho, eu não percebia, mas o que eu gastava por exemplo, eu morava em São Paulo, né? Uhum. Então o que eu gastava de manobrista e estacionamento, né? Por causa de sai aqui, vai ali, para no restaurante, sai daqui, dava mais caro do que o seguro do carro contra roubo. Eu falei, peraí, eu já pago um absurdo de um seguro de um carro contra roubo, mas eu fico pagando para estacionar, talvez por comodidade ou por hábito, porque às vezes tinha uma vaga ali do outro lado da rua, mas quando você não percebe o pequeno, para aqui, deixa no manobrista, para ali, deixa no estacionamento. Quando eu somei esses pequenos, falei, meu Deus, que absurdo. Dava pra pagar a parcela do seguro do mês, não é? Era mais ou menos isso, né? Não, era caro. Eu gastava muito com o carro. Então era a parcela do carro já. Sheilinha, falando agora, entrando na parte de finanças,
o que você mais escuta, papos de internet, essa coisa boca a boca que o povo fala sobre dinheiro? O que são frases, até pra gente, de tudo que você já ouviu, a gente destrinchar um pouco o que é verdade e o que não é verdade? Fê, hoje em dia, estava até falando agora com a Raquel exatamente sobre isso, né? Assim, o quanto de dificuldade que a gente está tendo de entrar nas redes sociais e compreender o que a pessoa está dizendo para nós. Eu vejo assim, até trazendo para o mundo do planejamento de viagens, né? Que hoje é onde eu estou mais focada, onde eu tô dedicando as energias, né? Quando você vai fazer um curso de milhas, e aí você escuta muito que venha viajar mais e mais barato e grátis, e com as milhas você consegue um monte de coisa, executivo, isso, aquilo. Você fala, cara, tudo bem, com todo o respeito que eu tenho no profissional que está ali, né? Uma pessoa que já provou daquilo, deu certo, legal. Mas o fato de querer vender esse produto para uma pessoa que está ali atrás, ela acaba falando essas coisas, que é onde me machuca mais, porque dinheiro é algo muito importante na vida de uma pessoa. Então, quando você fala assim, viaja de executiva, de graça, ou XPTO de desconto, ainda existe um custo. Porque não é só você comprar a viagem, a executiva, e ir embora. Porque quando você compra uma executiva, a gente já está falando de uma viagem internacional. Viagem internacional, nós estamos falando pelo menos $1 o euro, que é praticamente 6 vezes mais do que seu dinheiro, do que o real. E aí, assim, o quanto você está preparado para isso? E aí eu estou recebendo as devolutivas. Pessoas que estão mergulhando nisso, porque agora sim eu achei a veia, vou viajar porque eu tenho milhas e não sei o quê, e aí volta endividado. Esse está sendo a minha... Assim, como é que a gente pode mudar essa história? É a mesma coisa quando você pega uma pessoa falando de investimentos. Porque esse investimento é maravilhoso, porque esse investimento é XPTO, porque rendeu... Peraí. Uma das perguntas que eu mais recebo, Sheila, eu tenho dinheiro, onde eu invisto? Eu falo, não sei. Nossa, se você é planejadora financeira, não sabe? E eu falei, realmente, para você ver como que é grave o negócio. Porque eu posso chegar para você e falar assim, você tem 1 milhão? Olha, compra ações da XPTO, tá bombando. Aí amanhã, você bateu o teu carro. Você precisa pagar o seguro, franquia. A franquia. E aí você não tem dinheiro para pagar a franquia. Aí você tá com o seu dinheiro lá, investido, de repente a bolsa deu uma capengada, aquele valor que você colocou, você vai resgatar, se é que pode, porque você tem prazos também, resgatou aquele dinheiro, teve uma perda financeira. Só que você foi lá e fez o que o amiguinho falou, ou que o investimento estava melhor, ou coisa do tipo. E o planejamento disso antes? Né? Você sabe quais são os seus custos? Aqueles que façam chuva ou faça sol, você precisa ter? Esse é um tipo de investimento. Eu preciso deixar ali um dinheiro que eu possa usar a qualquer momento. Não é ali que eu vou ganhar rentabilidade. Ali é o meu colchão de segurança. Ali é o meu apoio, porque se bater um carro, né? Telhado da casa, seja o que for. Ali é um recurso, é um tipo de investimento. Para aí sim você encaixar, tá? Qual é o próximo projeto seu? E aí por isso que eu falo que é o X da questão você ter um objetivo claro e definido. Porque o seu projeto, quando você vai viajar, quanto que custa? Vamos colocar nessa caixinha. É outro tipo de investimento, porque de repente você tem 1, 2 anos, 3 anos, a gente consegue outro investimento. Conta um pouquinho para o pessoal, que eu acho que é super legal quem está ouvindo às vezes, esse termo que é muito usado, para mim é bem claro, mas para quem está ouvindo talvez não. Essas caixinhas. Adoro. Eu falo que lá na época da minha mãe, recebia muito em dinheiro, né? Então ela pegava o dinheirinho e separava para você pagar o açougue, vai lá no tio do pão, da verdura, a padaria. E aí ela colocava o clipes, né? Escrevia o valor, colocava o clipes para você levar pro... Legal, é como se ela pegasse então R$1.000 e fosse separando, ó, 100 vai para cá, 150 vai para cá, ela tinha lá uma separação. Exatamente. As caixinhas, elas são dessa mesma forma. Então eu tenho várias caixinhas
eu tenho aquela caixinha da despesa emergencial, que ali entra assim, olha, vamos pensar na pandemia? Caramba, e agora? O que é essencial? Quantas pessoas cortaram coisas que assim... Porque faça chuva, faça sol, você tem que pagar. Ali é aquela caixinha que se amanhã você perder o emprego, se amanhã você precisar ficar afastado, algo que vai comprometer a sua renda, dali ele vai te pagar. Tá, então vou fazer uma consultoria rápida aqui, ó. Vamos pegar alguém que... Eu vou colocar um valor redondo para ficar mais fácil. A pessoa ganha 10 mil reais, tá legal? Então chegou lá dia 5, ela recebeu seus 10 mil. Vamos usar bem didático. Dos 10 mil... Quanto que ela tem que pegar desse valor e pôr nessa caixinha da segurança? Os 10 mil é o valor que ela está recebendo. Recebendo lá. Mas ela tem um gasto. Então, água, luz, telefone, escola do filho, plano de saúde. Então, isso é outra caixinha? Não, isso são os seus custos. Então você tem que ter um lugar, para ficar claro, uma caixa escrito custos. Custos fixos. E você tem que saber exatamente quantos são. Peraí. Fala a verdade aí. Duvido que você sabe de cabeça quanto que é o seu custo fixo, quanto que é o seu variável. Esse já é uma grande... O pessoal já tá olhando aqui, ó. O Tarcísio já olhou, a Isa falou assim... A boquinha. Tô fazendo conta na hora. Tem que ser claro, né? Tem que ser claro. E assim, quando... Sheila, mas a luz, ela varia um pouquinho. Não tô falando desse tipo de variável. Tô falando assim, a luz você tem que pagar. Ela vai vir 100, 110, 100, né? Ela tem que pagar. Então, água, luz, telefone, plano de saúde, né? Tá. Então, você mapeou isso. Então, qual é esse custo? Posso fazer uma simulação? Pode. Então, eu tenho 5 mil reais de custos fixos. É que todo mês eu tenho que pagar. Então, recebi meus 10, tiro 5... E aí... Pago todos os meus custos fixos. Isso. Aí, então, a gente precisa agora fazer essa caixinha. O que significa essa caixinha? Amanhã, se não entrar 10, eu preciso arcar com 5. Quantas vezes eu vou deixar ali qual montante que eu vou juntar ali, né? Geralmente, também está ligado com o seu tipo de atividade. Então, tem pessoas que são CLT, então se ela se afastar, ela vai receber o valor da caixa, né? Cada um tem o seu estilo, diferente de um autônomo, coisa do tipo. Então, geralmente, a gente deixa de 6 a 12 vezes esse valor. Tá, não é que a gente deixa, a gente tem que acumular, não é isso? Acumular. Mas quanto que eu deixo, sobrou 5, quanto que eu ponho dentro dessa caixinha? A primeira caixinha a encher é ela. Então eu ponho 5 lá dentro? 5. Mas e meu lazer? Não, aí ele tá lá no orçamento. Como custo fixo? Não. Vamos pensar assim, você ganha 10, certo? Você tem os custos fixos e você tem um orçamento. Tá? Então, é que a pergunta foi na caixinha. Vamos então um passo antes disso. Legal. Né? Um passo antes. Eu mapeio tudo que eu gasto. E aí eu faço um orçamento. O que é orçamento? Eu tenho um orçamento lá na minha casa, a gente tem um orçamento que a gente pode gastar R$500 reais por semana em lazer. Restaurantes. Você põe lá, restaurantes. Restaurante. Se eu sair esse final de semana e a gente gastou toda essa caixinha, não sai mais. Os outros finais de semana eu vou ter que ficar em casa. Sim. É esse o custo. Eu tenho R$2.000 reais lá para gastar com lazer. Se eu gastei 1.000, então eu tenho ainda 1.000. Então, isso é um orçamento. Então, a gente consegue fazer esse orçamento para tudo quanto é situação. Mercado, tudo. Tudo a gente consegue fazer um orçamento. Legal, feito o orçamento, aí sim você começa com o seu investimento. Então, a gente começa a montar essas caixinhas. Se eu já tenho dinheiro para passear, se eu já tenho dinheiro para XPTO, já tá lá no orçamento. Então, quanto me sobrou? Então, vamos supor que dos 10... 5.000 seja o seu custo fixo. Tá. Se amanhã se não entrar os 10.000, dá para deixar de comer no restaurante? Dá. Vamos lembrar da pandemia. Sim, dá. Vamos pensar, né? Deu. Você tá sem trabalho, você tá sem receber o dinheiro, então qual é a única coisa que você precisa pagar? Escola do filho, plano de saúde. A compra mensal da comida. Exatamente. Então, isso daí é o seu custo fixo, 5.000. Então, eu começo a fazer essa caixinha. Né? Tecnicamente, essa é a primeira caixinha que você tem que encher. Uma caixinha de segurança. De segurança, colchão de segurança, então, a partir do momento, emergenciais. Só para ficar didático, pessoal, quando eu conseguir juntar lá dentro 5.000, eu tenho um mês de respiro. Ufa, se me faltar alguma coisa, eu tenho um mês. Se eu juntar 2 meses,
eu tenho 2 meses de respiro. Se eu juntar... Então, uma hora que eu tiver lá 50 mil reais nessa caixinha, que pode ser um CDI, um investimento seguro, isso, né? Aí um investimento que tem Seguro, liquidez imediata. Aí quer dizer que se eu perder o meu emprego, se não entrar mais o dinheiro, eu falo assim, cara, eu tenho 10 meses para me organizar, para pensar com calma, eu não vou entrar em desespero. Exatamente, Fê. Exatamente. Engraçado que você falou que é muito emocional e comportamental. O maior medo das pessoas, a maior ansiedade delas de perder um trabalho, perder um emprego, principalmente quem é um arrimo de família, vamos usar esse termo que meu avô usava, né? Um arrimo de família. Ele vive uma ansiedade porque se ele perder o emprego, no mês seguinte, às vezes ele não tem o dinheiro para pagar a própria conta. Isso. Então, quando você tem 10 meses, você fala, poxa, dá para se reorganizar em 10 meses, né? Dá. Então, essa é o que a gente define como a primeira caixinha que a gente vai encher. É como se fosse água mesmo, sabe? Você começa a encher ela. Encheu. Ela vai transbordar. Qual é o próximo projeto? Ah, legal. Então, vamos dizer que chegou uma hora que eu tenho 60 mil nessa caixinha. Isso. Cara, ela já tá vazando. Tem 1 ano de garantia. Aí tá começando a cair um pouco de dinheiro para fora. Para fora, já para dentro da próxima caixinha. Ela já vaza na próxima, que seria... Os seus projetos. Aí uma viagem. Uma viagem. Então é de 1 a 2 anos. Agora, a Sheila, eu não aguento, você sabe, né? Muita gente tá ouvindo ou tá assistindo aqui. Você tá pagando uma viagem com dinheiro que você ainda nem recebeu. Não tem uma caixinha de reserva, que é o que te daria um pouco de conforto emocional para dizer, olha, se acontecer alguma coisa... Eu acho que por isso que tem muito mais emocional e comportamental do que prático, né? Sem dúvida. Tá, então vamos lá. Enchi a caixinha da segurança, começou a cair para dentro do projeto. Viagem. Projeto de 1, 2 anos, depois a gente tem projeto de 3 a 4 e 5 em diante. E é onde eu falo que é o grande problema, porque ninguém nem tem projeto. Tá. Não sabe nem o que quer. Você quer trocar o carro? Não sei. Que ano que você quer trocar? Não sei. Então, isso é importante, porque quando eu sei quais são os meus projetos e quando eu quero fazer acontecer, eu tenho um número nessa caixinha. E é aí que eu começo a encher essa caixinha. E aí você é mais assertivo no seu tipo de investimento. Então, isso é quase que um hábito comportamental, né? Total. Aquele pai que ensinou um filho, na minha época, tinha os cofrinhos, e eu lembro que a gente colocava o nome no cofrinho, né? Este cofrinho é para comprar o videogame. Este cofrinho é para você ir para a praia. Então, quer dizer, desde pequeno você ganha esse hábito de pegar, ainda que eram moedas, né? Mas a gente ia colocando e eu lembro que, nossa, o cofrinho... E como você disse que quando a gente começa, as coisas acontecem, a maioria dos meus cofrinhos, eu nunca cheguei até o final deles, mas eu comecei a enchê-los. E quando eles estavam enchendo, aí vinha o aniversário e a avó falava assim, a vovó vai completar o seu videogame. Isso. Mas por quê? Porque eu já estava fazendo o meu cofrinho. Se eu não tivesse 1 centavo, talvez ela não ia falar, não vou dar um videogame ou completar um videogame. Que legal. Então, é um hábito comportamental. Exato. E eu gosto de falar de caixinha porque é uma forma de pensar, né? Eu ainda penso assim, na minha cabeça, mesmo hoje o dinheiro não estando nas mãos, eu olho as minhas caixinhas, né? Esse investimento é para isso, quanto eu tenho para isso, quantos anos eu tenho para isso, quantos anos eu tenho para aquilo. Que legal. E aí tem uma caixinha, a melhor caixinha. A melhor? Aposentadoria. Quando é que você começa a guardar dinheiro para sua aposentadoria? Quando é que você começa a guardar dinheiro para sua aposentadoria? Me diga. A maioria, quando fala assim, eu já estou ficando velho, eu preciso pensar na minha aposentadoria. Aí lascou. Porque se você estiver andando de bicicleta no retinho e começar a ter uma subidinha, você vai chegar lá no topo tranquilamente, né? Sim. Agora, se você tá aqui no pé da montanha e você querer subir aqui, é muito mais difícil. Sim. E é exatamente isso que acontece. E principalmente as pessoas tomam essa atitude quando ela está no nível profissional que ela já não tem mais ascensão. Muito pelo contrário, ela começa já... Não só financeira, mas de energia, disposição, performance de trabalho, você não consegue render. Eu costumo fazer a pergunta, né? Quando a gente faz a roda da vida, por exemplo, em processos, né? Eu falo assim, quanto o você de hoje, de 30 e poucos anos ou 40 anos, está
investindo para o você de 70, 80 anos. Exato. Quer dizer, como você está cuidando da sua saúde social, né? Do lado financeiro. Não, mas eu não estou pensando nisso ainda. Por quê? Porque ainda tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro, né? E dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se você dividir os 10 mil em partes. Exato. E também eu acho que você tem que ter um algo, Fê, que eu falo que é... Falar a palavra certinha, talvez um outro momento eu lembro, mas assim, você tem que ser legítimo com você. Tá. Você tem que ser honesto com você. Porque esses objetivos, eles têm que estar... você tem que estar com os dois pés. Eu falo que... Eu acho que uma vez até você falou isso. Cara, não adianta eu querer ser uma jogadora de basquete. Cara, é surreal. Né? Mas assim... lembra, ela deve ser coerente, né? Coerente. Os objetivos têm que ser coerentes, cara. Ser coerente. Com quanto você ganha, com o seu potencial de rendimento. E verdadeiro, cara. É o que dá, né? Não tô falando que você não deve sonhar. Eu não consigo ir pra Maldivas. Cara, você consegue ir pra Maldivas. Porque tem Maldivas que você vai ficar lá naquele quarto no meio do mar, mas tem Maldivas que você vai ficar na vila. Mas você foi pra Maldivas. E que talvez seria o preço de um resort aqui no Nordeste. É só você fazer a troca, né? Exatamente. Aliás, tem vários lugares que é muito mais barato. Então, é você... Esse é um outro podcast. Então, esse é ser coerente, né, com o seu objetivo. E aí vem a parte que eu falo que é uma parte principal, que é o que todo mundo hoje busca, essa independência financeira, né? Esse negócio de, meu Deus, não aguento mais trabalhar com isso, e agora? Quando eu vou me aposentar? INSS mudou, vixe, nunca mais vou me aposentar na vida. Então, essa independência financeira, ela tem que ser criada já. Desde lá, quando você começa a pensar na caixinha das suas despesas emergenciais, a gente já tem que pensar alguma coisa para respingar lá. Porque olha só, vamos pensar na nossa cantareira? Cantareira, represa. Para quem não conhece, é onde estoca-se água aqui em São Paulo. Se hoje cair uma chuva torrencial, ele vai encher o nosso reservatório? Não vai. Não vai. Mas se todo dia chover um pouquinho... Quando você vê, ele tá sempre cheio, ele vai enchendo... É exatamente isso. Essa caixinha da nossa aposentadoria, ela todo mês tem que chover nela. Pouquinho. Vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo. Vai chegar uma hora que você olha para isso e fala, uau, né? E também ter um número disso. Quanto eu preciso ter nessa caixinha para eu poder ficar mais tranquilo. Tá. Então vamos lá, se a gente estivesse visualizando aqui, então eu tenho lá o meu orçamento, então todo mundo tem na vida suas despesas, aquilo que tem que pagar, que não tem jeito para viver, ela coloca ali uma verba que é um lazer que ela gosta de fazer, um entretenimento que também faz parte da vida. Isso. Aí a partir daí, tudo aquilo que não ultrapassa isso, eu vou para minha caixinha de reserva. Até essa caixinha ter de 10 a 12 vezes o meu custo fixo. Beleza? Exato. Acabou essa caixinha, ela vai caindo para uma outra caixinha, que seria os meus projetos, sonhos que eu tenho. Pode ser uma compra de um bem, pode ser uma viagem. Pode ser um filho estudar fora. A gente começa a jogar para dentro daquela outra caixinha. Essas caixinhas estando cheias, as duas, ou chegando, não é cheias, né? Chegando dentro da meta estabelecida, do lugar que deveria chegar. Aí nós vamos para pensar na minha aposentadoria. A aposentadoria, ela vem sempre. Tá. Desde o começo. Ela tem que estar lá no orçamento. Quanto é que eu vou guardar por mês? Entendi. Ela já tem que estar ali. Tá bom. Tá? E aí, vou para os investimentos. Qual que seria? Isso. Agora são ferramentas para viabilizar. Entendi. Então, eu tenho um investimento. Então, para cada caixinha, eu tenho um tipo de investimento. Então, essa caixinha de despesa emergencial, você há de convir comigo que, assim, se amanhã o teto cair, não dá para esperar o investimento, a carência dele. Não dá. Legal. Então, você fez as caixinhas. Agora, é aonde que eu deixo essa caixinha? Essa eu deixo no investimento de liquidez e super seguro. Isso. Essa caixinha eu deixo no que não precisa ter tanta liquidez, porque a viagem é só para daqui a 5 anos, então... Eu posso pôr um pouquinho mais de risco, né? Que aí vai para o seu comportamento, a leitura do comportamento. Você é capaz de segurar isso ou não? Sim, tá. Né? E aí você vai lá para sua caixinha da aposentadoria. Eu tenho muito mais tempo para usar, então eu posso arriscar um pouco mais. Então eu tenho os investimentos para aquele tipo de objetivo. Legal. E o que é mais interessante, que aí onde entra
aonde eu me aprofundei mais. Porque, vamos lá, né? A Sheila, junto com o Jackson, decidiu em 2019 não ter filhos. O que faz um casal que não quer ter filhos? Viaja. Viaja. Eu já entusiasta do assunto que era viagem e o mundo das milhas. Né? Então, eu já acumulava milhas quando eu trabalhava no Bradesco. O Bradesco comprava muitas viagens para mim, porque eu trabalhava viajando no Brasil, e aí eu acumulava milhas. E dali eu falei assim, meu Deus do céu, essas milhas não são minhas, é do banco. E aí o meu chefe falou assim, não, essas milhas são suas, porque é pro seu CPF. Aí eu falava assim, não, mas tem alguma coisa de errada. E eu, não certa daquilo, eu falei, eu não posso ser mandada embora por causa disso. O banco vai falar que eu peguei as milhas dele. E aí entrei para falar, não, eu quero entender isso daí como funciona. Então, lá atrás, eu já comecei a ter o contato. Eu falei, caramba, isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Assim como um cheque, que era um papel, ele tinha o seu valor monetário, as milhas também têm esse valor monetário. Então, quando eu falo que eu tenho uma caixinha, então vamos lá, eu tenho uma caixinha de viagem, seja ela o que for. Ela é uma caixinha que tem lá, sei lá, eu preciso somar 30 mil reais. Como é que eu vou encher essa caixinha? Você vai encher com dinheiro, com sua renda, espécie. Você vai encher ela com rendimentos, tá certo? E você pode encher ela com os seus gastos. Os seus gastos do seu dia a dia. Você tem que comprar um arroz, você tem que comprar um feijão, você precisa comprar produtos para sua casa. Eletrodomésticos. Tênis, né? E aí tem esse mundo. Pera lá, então como é que eu consigo pegar parte disso e jogar para minha caixinha? Eu acho que isso é legal a gente já desmistificar logo de cara, então quem tá ouvindo, que quando se fala em milhas, todo mundo só vê um avião, uma passagem aérea. Isso. Então eu acho que é legal desde já desmistificar que esse é só um dos recursos, que existem milhares de outras formas de eu acumular quer dizer, eu gastar o dinheiro e ganhar em cima do dinheiro que eu gasto. Exatamente. Assim como os cashback. Você pode não ter milhas, mas você recebe cashback. Né? Eu fiz uma viagem e só pelo fato de eu fazer a reserva dentro de um chama Top Cash, só pelo fato de eu entrar lá e fazer a reserva por lá, eu ganhava 6,5% de retorno em dólar. Então, é dinheiro. Entendi. Era dinheiro que a gente usa o termo que ficava na mesa, né? Exato. E hoje, por exemplo, então se eu tenho 10 mil reais de custo fixo, eu estou deixando algum percentual disso na mesa por não saber que eu tenho como transformar isso, por exemplo, em retorno para milhas, viagens, ou seja, o que eu quiser. Tem que compreender que milhas é dinheiro. Isso é dinheiro... Qualquer dinheiro dá para ganhar milha. Dinheiro é dinheiro, né? A gente não pode desrespeitá-lo, não. Legal. Bom, eu lembro que eu aprendi todo o caminho das caixinhas, né? E fui construindo as minhas caixinhas e para dividir com o pessoal. É muito interessante porque quanto mais a sua caixinha da segurança cresce, mais conforto e segurança você tem para fazer outras coisas, arriscar ganhar mais. Mudar de emprego. Porque você se sente mais seguro, você dorme melhor, você tem menos problema em casa e assim por diante. O meu plano, né, de aposentadoria, você se aposentou aos 40, né? Eu tinha uma meta de aposentar aos 50, mas eu fiquei quase 2 anos parado na pandemia e agora isso atrasou. Eu acho que uns 3 anos, eu acho que até uns 53 eu aposentei. Aí o pessoal fala, mas você vai aposentar, parar de trabalhar? Eu falo, não, eu não vou parar de trabalhar, né? Mas eu quero preencher todas, que as minhas caixinhas estejam prontas para que eu possa financeiramente não ter mais essa preocupação, né? Essa preocupação. Mas tudo isso tem que ter muito planejamento. Sem saber onde você está, onde você quer chegar, o tamanho dos passos que você pode dar. Isso. E isso também, isso vem sendo feito nos últimos 15 ou 20 anos. Não é algo assim, eu comecei 3 meses atrás, agora eu me planejo me aposentar daqui a... E você acredita que o meu primeiro... É legal falar para as pessoas, porque a gente está falando aqui, tem gente que fala assim, isso é muito fácil para quem ganha não sei quanto. Meu primeiro valor para minha primeira caixinha de segurança, eu lembro até hoje, foi um CDI do banco, acho que era Bamerindo, sei lá o que era na época, foi de R$100. Né? Então eu pus R$100 naquela caixinha. Aí no mês seguinte eu pus R$100 naquela caixinha. Aí depois de um tempo eu tava lá, a sua conta rendeu 202, deu R$2 de lucro, né?
Cara, foram os R$2 mais gostosos da minha vida. Sabe por quê? Eu falei, foi um dinheiro que eu não fiz. Eu não fiz nenhum movimento ativo, né? Ele começou... Trabalhou para você. É legal entender o exponencial e não o valor efetivo, né? Ah, mas ganhou só R$2. Ok, ganhei 2, mas podia ser 200, podia ser 2.000. É a conta do exponencial, né? Eu tenho uma pessoa assim que eu sou apaixonada, que era uma moça que trabalhava na limpeza da academia que eu malhava. Eu fui convidada pelo personal para a gente fazer uma live falando de planejamento financeiro. E uma aluna dele chegou para mim no banheiro e fez assim: nossa, eu fiquei sabendo que você vai fazer uma live com o André. Nossa, pelo amor de Deus, eu tô precisando, porque menina, eu ganho 15 mil por mês, eu não consigo guardar nada. A moça da limpeza tava lá com a gente e ela era amiga já de todo mundo, né? Ela pegou a vassourinha dela, ela botou a mão assim na vassourinha dela e fez assim, ó, e ficou escutando a gente conversar. Aí ela fazia assim pra menina. Ela falou: moça, deixa eu te falar uma coisa. Eu ganho um salário mínimo, tenho 2 filhos, eu guardo dinheiro. É comportamental, Não são os números. Eu né? faço 2 comparações. Eu até em algumas palestras, em alguns treinamentos eu falo. Eu tive um cliente, né, que ele tinha um prolabore de uns R$50 mil, mas ele não tinha casa própria, ele não tinha... o carro era financiado, ele estava no cheque especial, devia nos cartões. Tem uma senhora que trabalhou com a gente muitos anos, que eu acho que entre ela e o marido, né? Ela tinha 3 filhos. Então, entre ela trabalhava com limpeza e o marido com vigilância. Ela devia arrecadar uns 4.500, 1.000 por mês, né? Ela tem casa própria, ela tem uma chacrinha. Ela falou, vou pra chácara, né? Tem carrinho na garagem, formou 2 filhos na faculdade, com R$4.500 por mês. E já comprou, ela se orgulha de comprou o próprio terreno do cemitério lá, esqueci o nome. A covinha. Porque assim, eu não quero deixar problema e despesa para ninguém na vida, não. Então, perceba que é tudo uma questão comportamental, né? Olha, Fê, eu tenho um cliente que a gente tá numa luta com ele, já não é de hoje, porque realmente é comportamento, né? É um cliente que ganha 200 mil por mês. Poxa, 200 mil por mês, você fala, uau, né? Mas ele não tem R$1 guardado. Porque ele fazia questão de receber e esse dinheiro nem passar por ele. Nem passar. E aí a gente foi lá na raiz do problema. Assim, qual é a relação que você tinha lá com a sua mãe, seu pai, referente a dinheiro? Entender essa história. O significado do dinheiro para ele. Porque para ele era briga, era desavença, era problema. Tudo que é desgraceira tinha a ver com dinheiro. E fazer com que ele compreendesse que não era o dinheiro que ia trazer todas essas causas, levou um tempo. Sim, era uma correlação que ele fazia. Uma correlação que ele fazia. Então, eu lembro muito bem que a gente já estava avançando, já estava guardando dinheiro, e aí, olha, eu fiz tal negócio, eu vou receber tal valor, mas eu já estava vendo para comprar um apartamento, tal. Eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no seu planejamento aqui. Apartamento? Mas não tem isso aqui no seu planejamento. Não, mas é uma oportunidade. Eu falei, oportunidade do quê? De você se livrar do seu dinheiro, de novo. Uma oportunidade de eu fazer valer minhas crenças limitantes, né? Aí, putz, é verdade, né? Tô dando uns passos para trás? Tá, vamos voltar. E aí, entender essa relação também que você tem com o seu dinheiro ainda lá, né? O que ele significa para você? Ô Sheila, e o que você enxerga, trabalhando com pessoas, sobre quais são os benefícios, né, que a gente tem quando a gente mantém esse equilíbrio? Como que é a vida de uma pessoa que consegue seguir os seus planos, cuidar das suas caixinhas, não importa o quanto ela ganhe. O que você vê de benefício na vida que não tem nada a ver com dinheiro? É que não tem mesmo, né? Nada a ver com dinheiro. É interessante, né? Que é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa centrada, é uma pessoa que... A sensação que eu tenho é que essas pessoas que chegam nisso, porque eu pego essa mudança, né? Eu consigo enxergar. Você já viu a vida dela antes? Aquele desespero de chegar. Tá, então vamos lá. Como que era a vida de algum cliente seu antes, que tinha muito problema de dinheiro? Não vamos falar do problema do dinheiro, mas quais as consequências que você conseguiu enxergar na família, saúde, em função do problema financeiro? Olha, Fê, a gente via muita discussão
né? Principalmente marido e mulher, muitas discussões. Você pega uma pessoa, e aí, por isso que a gente fala, não é só falta de dinheiro, quando a pessoa tem muito dinheiro também é problema, né? Então, a pessoa que quer que o filho assuma uma posição na empresa de que não diz respeito a ele, e aí aquela desavença, porque você tem que levar o histórico da família, a empresa tá aí, tem que continuar, então, tudo em prol do quê? Da busca pelo dinheiro, né? E aí você vê essas pessoas que iniciam com problema com planejamento sucessório, então o pai morreu, alguém morreu, precisa passar por esse processo de planejamento sucessório, cabeça quente, nervosos, briga com irmãos, briga porque a esposa casou, porque a filha casou com o cara se separou. É uma muvuqueira de problemas. E aí, quando você começa a perceber que as pessoas se envolvem na resolução desse problema, você começa a perceber essa leveza que começa a trazer para o ambiente da família. Tá, então é como se o dinheiro gerasse uma grande o problema com o dinheiro gerasse uma grande desarmonia geral. E quando você começa a planejar, você começa a sentir que começa a entrar em harmonia as coisas. Exato. A gente fez um trabalho numa empresa bem interessante, que era todas as vezes que um funcionário precisasse de um crédito, ele teria que passar pelo planejamento, por um planejador financeiro, para entender se ele não estava se endividando mais ou, né? E aí a gente desenvolveu a escala que é o índice de bem-estar financeiro. E a gente media isso não pelo número, e sim pelo sentimento da pessoa. Então, esse era um ponto em que a gente começava a enxergar a pessoa, qual é a relação que ela estava tendo ali. E aí, umas pequenas alterações que você fazia, a pessoa chegava para você e falava assim, ou eu pego esse empréstimo, eu peço para ser mandada embora. Pera lá, você está se envolvendo em mais problemas. Porque se a empresa te mandar embora, olha quanto mais problemas você vai ter para sua vida. Você tem filho, você tem... Então, quando você começa a fazer aquela leitura, você fala assim, a pessoa ela tá num nível tão desesperador que ela não consegue olhar para outros caminhos. E aí ela se envolve em mais problemas. Quando você dá a solução, quando você mostra uma linha e fala, cara, vamos seguir isso daqui, a pessoa fala, ela respira, ela fala, é sério, se eu fizer isso, vai dar isso? Vai dar isso. Eu não preciso pedir as contas? Não, você não precisa pedir as contas. Então, essa relação em ter algo, você se sentir bem, só de você ajustar uma situação, ele vai fazendo uma limpa em toda a sua saúde, né? Eu que conheço bem as minhas saúdes, a pessoa se sente disposta para trabalhar, então ela se desenvolve mais no trabalho. Até a autoestima deve melhorar, né? Demais, assim, você vê pessoas que era sedentária, ajustou a vida financeira, ela tá pronta para ir pra academia. Porque ela tava... porque o foco de energia dela tava num problema muito grande, muito né? grande. Aí começa a sobrar energia. Realmente, se você olhar a fisiologia de alguém que está extremamente endividado e a fisiologia de alguém que tem um conforto financeiro, não importa quanto, com certeza o próprio corpo já diz alguma coisa diferente. Os trabalhos que a gente faz em empresa é impressionante como o funcionário passa a se desenvolver melhor no trabalho. Porque ele chega ali com sérios problemas, né? E, de novo, não é a falta do dinheiro, é saber lidar com o dinheiro. Porque tem gente que ganha muito e não sabe lidar com dinheiro, assim como tem pessoas que ganham pouco também não tá sabendo lidar. Aí chega no serviço, não dormiu bem. Não dormiu bem, não teve uma noite bacana, aí foi trabalhar. Já tá num nível meio que estressante. Aí o chefe faz um pedido, o telefone toca, o cliente vem, nossa, estoura, explode. E aí, Sheila, da minha parte, eu percebo quando a pessoa tem essa dificuldade financeira, é complicado você ter que ter uma alta performance, principalmente intelectual, entrando num dia de trabalho, sabendo que tem uma conta sua que já venceu, recebendo o WhatsApp da esposa falando que tem que pagar tal coisa, o filho pedindo tal coisa e você não tem condições. Como que você vai performar profissionalmente se esses pensamentos tomam a sua mente o tempo todo, né? E aí, né, Fê, embora eu seja do planejamento financeiro, eu sempre falo para as pessoas assim, não é o dinheiro. Enquanto você não aprender a lidar com você,
Assim, o problema vai ser dinheiro, vai ser o trabalho, o chefe que é chato, a mãe que é um saco. Todo mundo tem problema, menos você. É a política, é o governo, é a economia, todo mundo. É a injustiça do meu patrão, Aí volta lá de novo, lá atrás, onde a gente começou. Quando a pessoa ela aceita se desenvolver pessoalmente, né, ela entender o que é que trava ela, quais são as dificuldades que ela tem, ela lidar com o próprio eu, sabe? Olhar no espelho e falar, caraca, né? Nada mais do que o nosso nomezinho aqui do nosso podcast, né? Cara, é aquela pergunta, até quando, né? Até quando você vai aceitar uma situação dessa, né? Até quando você vai receber um valor e gastar mais do que você pode? Até quando você não vai ter... tem que dar um basta, né? Olha, até quando, né? Você vai gastar o que você não pode? E a avareza também. O oposto também é verdadeiro. Nossa. A avareza também chega a ser doença também. É um né? distúrbio financeiro que a gente chama. Faz parte de tratamento mesmo. Porque eu lembro até hoje, tinha um cliente, mas pensa num cara rico. Isso eu conheci lá na agência, né? Não era planejador, não era de planejamento financeiro. O cara, ele ia na agência que ele até cheirava mal. Porque ele não gastava nem com desodorante. Mas nem com desodorante. Isso é um distúrbio. Sim. Isso tem que ser tratado. Né? Não estava no dinheiro. Sim, porque no planejamento financeiro vai entrar, né? Lazer, momentos de diversão, um autocuidado. Isso, cuidados pessoais. Você tem que ter isso daí também no seu planejamento. Quando a pessoa começa a fazer um orçamento comigo, que ela começa a querer cortar tudo, eu falo, pode parar. Se você cortar, o próximo passo vai ser cortar eu. Porque se você não vai sair, se você não vai cuidar de você, você vai falar, essa planejadora é louca. É só saber, né, equilibrar, né? Então, na época que eu precisei fazer esses planejamentos, o que era fundamental pra gente? Eu lembro até hoje, a gente assim, cara, eu amo pizza. Eu tinha que comer uma pizza por semana. E aí tava lá, na época era R$25 para a pizza da semana. Então eu não vou cortar. Só que a gente não vai numa mega pizzaria, a gente não vai sair num mega restaurante. Mas eu não vou cortar aquele momento onde eu e a Raquel, a gente sentava pra comer a nossa pizza como se fosse o melhor jantar do mundo. Né? Porque era o momento, não era tanto a pizza, né? Então, não é o dinheiro. É fazer daquele momento. Porque tem gente que poderia estar num restaurante gastando R$500 que não tem e não tá curtindo como eu estava curtindo comer aquela pizza com R$25. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. E aí, Fê, se eu posso dar uma puxadinha ali quando eu disse que o caminho de Santiago foi o divisor? Olha, eu já estava, né, trabalhando com vocês há muito tempo, né? E eu falo que não é uma mudança que ela é já. Ela não é imediata. Você faz o curso e sai daí, né? Não. Que nem eu saí do S1 achando que eu já era autossuficiente. Minha vida tá resolvida hoje. Resolvida. Nossa, me senti, né? Saí dali com Enfim. No caminho de Santiago, eu lembro que eu já até ajudava muito os meus amigos na hora de conversar, eu já tinha minhas palavras de autoajuda ali, já tinha virado uma referência em pessoas que conseguiam cumprir sempre os objetivos que a agência dava, já ganhava premiações, tá? Então eu já estava, né? E fui fazer o caminho de Santiago, decidi que eu ia fazer o caminho de Santiago e tô lá, eu com a minha mochilinha, primeiro dia tudo empolgado, lindo e maravilhoso, o segundo dia já começou a ficar meio esquisito. O terceiro dia eu colei na minha amiga Luciana Maldusca. Aí, porque eu não aguento mais, porque eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque eu poderia estar com esse dinheiro investido lá na praia que eu adoro, sentada, tomando minha caipirinha, não sei o que eu vim fazer aqui. Aí, eu lembro que era um trajeto que era assim, ó, você fazia assim, eu não lembro em qual que era a cidade, tava assim. Aí eu falei, porque a gente vai ter que ir lá naquela igrejinha, porque... E aí a Luciana, ela fez assim, chega! Ela deu um grito comigo e falou, para de reclamar. Você nem sabe se vai ter que ir naquela igrejinha. Você não veio aqui pra fazer isso, então faz o que tem que ser feito. E eu magoei. Rapidinho comecei a andar na frente dela, brava. E dali pra frente comecei a refletir. Eu falei, caraca, eu de novo voltando naquele comportamento de que a culpa é de todo mundo, menos minha. E eu decidi estar ali. Eu decidi estar ali, né? Talvez naquele momento que mais me levou a tomar a decisão de fazer o caminho, não era o caminho, era eu poder fazer uma viagem para o exterior que eu ainda não tinha feito. Então, mas eu estava ali. Foi o seu primeiro carimbo, né? Foi meu primeiro carimbo, mas eu decidi estar ali. Então era para eu fazer o que eu vim fazer. Bom, daquele dia em diante, andei e sempre mentalizando isso, de que aquilo foi minha decisão, de que eu precisava fazer.
E aí teve uma virada, né? Eu lembro que aquele dia a gente saiu para caminhar de madrugada, era um dia muito longo. E aí a gente fez uma curvinha assim, era uma curva bem fechada, e eu me deparei com uma rua que a gente tinha que subir. Aquilo não era rua para mim, né? Aquilo era uma montanha. Eu tinha que escalar. Eu falei, o Fernando esqueceu de falar que a gente trazer os equipamentos para escalar. Aquilo não era uma subida, era uma escalada. E eu olhei aquilo, Fê, assim, me deu um negócio dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu. Olhei para os lados, olhei para trás, olhei para frente. E aí o diálogo interno, né? Porque o que eu mais fiz no caminho foi dialogar comigo mesmo. E eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus do céu, não tem ninguém para fazer isso daí para mim. Eu tinha que fazer. Eu ia ter que subir aquilo. E aí ali eu tomei uma respiração profunda, misturado com raiva, misturado com eu sou foda, eu vou fazer esse negócio, eu vou subir, eu vim aqui para isso. Mas dentro de mim era uma mistura de sentimentos e eu escolhi minha música de âncora. Âncora, eu tinha ela, não tinha escutado ela, porque eu falei, essa música ela tem que ser na hora que eu realmente falar, eu quero um táxi. E aquilo que eu mais desejava era passar um táxi para me levar embora. E eu falei, vou colocar ela. Coloquei minha música, aumentei, e com meu cajadinho fui lá e subi. Subi com aquela mistura de sentimento, de que eu vou conseguir, ao mesmo tempo falar assim, mas tu é burra mesmo, né? Vem fazer o que aqui? E subi. Quando eu cheguei lá em cima era um campo aberto, muito aberto, assim, era quase infinito. Você olhava para aquilo, você não via mais nada. E tava nascendo sol. Eu sei exatamente onde é. Fê, tava nascendo sol. É assim, eu me joguei naquele chão. Eu não sabia se eu queria chorar, não sabia se eu queria sorrir. Eu não sei. Ali foi a chave para minha vida. E a conclusão que eu tirei daquele momento foi: quando você tomar uma decisão de fazer um negócio, faça. Você vai encontrar diversos obstáculos, várias montanhas na sua frente. E vai ser isso sempre. Mas uma coisa eu posso te garantir, esse era meu diálogo interno, lá no final sempre vai ter um sol brilhando para você. Não adianta que se você não tiver tomado uma decisão clara e objetiva do que você quer, e naquele momento era assim, dane-se, eu vim aqui para subir isso daqui, eu vou subir isso daqui, com raiva ou sem raiva, com obstáculo ou sem obstáculo. Se eu não tomar essa decisão profundamente e baixar a cabeça e subir, não adianta que lá em cima você não vai ter um sol brilhando para você. Então foi daí que eu levei toda essa mudança para minha vida. Foi daí que eu falei, tudo que eu quiser para mim, eu vou conseguir, desde que eu decida. Eu vou querer chegar onde... E eu não paro. E eu não paro. Tô andando até hoje. Não tô no caminho, mas tô caminhando até hoje. Tô fazendo até hoje. Então, a decisão de me aposentar aos 40 anos, a decisão de, em 2019, ser reconhecida como uma das melhores planejadoras do mundo, muitos amigos meus falaram assim, a gente podia ter tido esse título. Eu falei, podia. Mas tinha que ter subido aquela subida, né? É que você esqueceu que no meio do caminho existe pequenas pedrinhas que você pode tropeçar. E você tropeçou porque você não conhecia as regras. Se você conhecesse as regras, você estaria subindo lá para receber essa placa de reconhecimento. Então, em toda a nossa trajetória, vai ter detalhes, vai ter pedrinhas. E a gente vai ter que ir lá, olhar para ela e pular ela. Porque se você ignorar ela, você vai ter um sério problema. Então, essas decisões que eu tomo, sabendo que eu vou ter diversos obstáculos, e de repente os obstáculos são pequeninos, eu não enxergo muitas vezes. Se eu não tiver ideia disso e essa coragem para enfrentar isso, eu não vou conseguir chegar onde eu cheguei. Eu acho que é exatamente como algumas pessoas podem estar se enxergando agora, baseado nessa história, na sua saúde financeira. Tá olhando para uma subida, não tem outro caminho, tá querendo pegar táxi, que são os atalhos da vida, que não vão te levar a lugar nenhum, e o sol só vai nascer se você tomar uma decisão, né? É o basta, é o chega, de fazer o que tem que ser feito. E aí a gente diz aqui que uma decisão ela vale mais do que qualquer motivação, porque vocês viram que na metáfora, que foi a realidade lá do caminho da Sheila, ela não estava motivada para subir. Pelo contrário, ela estava 100% desmotivada. Mas ela tomou uma
decisão, né? E financeiramente, às vezes, eu falo, Sheila, que o dia que eu estava devendo para o cartão de crédito, eu estava devendo para o cheque especial, e eu vivi uma situação com um filho meu, onde eu falei assim, eu olhei para aquilo e falei, chega, eu vou subir o morro que tiver que subir, eu vou pagar o preço que tiver que pagar. E esses pequenos detalhes, essas pedrinhas aparecem. Mas é por isso que aí, às vezes, eu preciso buscar um mentor. Alguém que me ajude. Aí é um planejador financeiro, é um coach, é um consultor que vai dizer, olha, esse caminho aqui pode ser um pouco mais curto, esse aqui pode gerar menos dor também. E eu vi naquele dia da sua subida, eu sei exatamente onde é, ali no dia dos 40 quilômetros, onde em média às 7 da manhã, a gente anda bem rápido para tentar chegar lá às 7 e pouco da manhã, porque é a hora que o sol sobe, né? E é impagável, né? Impagável. Mas é impagável também, semana retrasada na Academia de Excelência, o Pedro está fazendo academia, e o Pedro foi um dos motivadores desse meu chega financeiro, uma dor que eu senti por não poder proporcionar um negócio para ele. E eu contei essa história lá na academia, e aí ele falou assim, papai, é bom demais ouvir essa história que eu nem sabia, e saber a viagem que a gente fez agora no fim do ano, né? Então a gente saiu há 14 anos atrás, mais ou menos, 13 anos atrás, de uma situação onde me faltava para comprar uma coisa básica para ele, a um momento de 14 anos depois. Gente, são 14 anos, não são 3 dias, não, uma semana. Poder proporcionar a ele assistir o jogador que ele mais ama no mundo, né? É ver o sol nascer. Ver o sol nascer. Porque eu e a Kel, a gente, quando proporciona isso para os meninos, porque não é dinheiro, gente, entenda isso de novo. Eu nem vi o lugar que a gente foi o jogo, eu ficava olhando para eles, eu ficava olhando para a carinha deles e não para o jogo. Tantas fotos que a gente tem não é do jogo, né? Mas é de o quanto isso é simbólico, é significativo para mim, especialmente, como pai também, né? Que show. E assim, eu tenho um cliente meu que ele ganhava muito dinheiro e estava super endividado, e aí você me fez lembrar dessa história que eu gosto muito de contar. E eles sempre iam, um dos pontos mais fracos ali do planejamento dele é que eles gastavam muito em restaurantes e restaurantes muito caros, né? E sempre tava ele, a esposa, e levava o filho. E o filho ficava onde? Ficava lá no playground, né? Enquanto eles jantavam. E aí ele falou, cara, eu tô precisando de um planejamento, a situação é essa, e a gente mapeou e viu que esse era um ponto que a gente podia trabalhar um pouquinho. E aí eu propus para ele uma coisa simples. Eu disse assim, vamos fazer um piquenique? Ao invés de você ir todos os sábados, porque era recorrente, ao invés de você ir todos os sábados pro restaurante, o que você acha da gente comprar uma cestinha, uma toalhinha xadrez, colocar uns comes e bebes ali pra praça com seu filho e sua esposa? Pra ele é uma coisa meio estranha, né? Um cara muito cheio de grana, né? Falou, tá bom, vamos fazer, vamos tentar. E ele fez isso, ele gastou R$142 naquele dia. E aí, quando ele veio pra reunião, eu falei, e aí, como é que foi o piquenique? Ele falou, pelo amor de Deus, nem sou eu que vou falar, vem aqui. Aí chamou o filho. Como é que foi lá? Conta pra tia Sheila. Nossa, tia Sheila, olha, eu me diverti tanto com meu pai. A gente andou até de bicicleta no parque. Não é dinheiro. Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro. O dinheiro, ele vai te levar, sim. Ele é uma ferramenta, não podemos ignorar. Temos que respeitá-lo, né? Temos que conhecer todos os meios, mas ainda assim, ele está ali no seu comportamento. É o quanto de tomada de decisão que você vai ter para colocar aquilo como um objetivo para você e falar, cara, eu vou baixar a cabeça e vou subir lá porque eu vou ver esse sol. Eu vou ver esse sol. Ô Sheila, você sabe que lá no treinamento a gente trabalha 5 saúdes e é a temporada que a gente está falando agora, né? As 5 saúdes. E a gente vem falando da financeira hoje. O que você pode falar para quem é Silva? Grande parte aqui do nosso público vem da família Signa também. O que você pode dar aí de algumas dicas de ouro? Coisa simples de entender para quem está fazendo o seu projeto de vida na área financeira. Quais seriam, sabe aquelas 5 regrinhas de ouro? Quais seriam 5 regrinhas de ouro para quem está desenvolvendo um projeto de vida ou desenvolveu e quer rever o seu projeto de vida na saúde financeira?
Fê, primeiro, eu acredito que é você ter um objetivo claro e definido, né? Segundo, é você ter a coragem de olhar para os números. A maior parte das pessoas fogem dos números, não quer se deparar com essa realidade. Então, coragem. Terceiro, né? Você colocou um ponto muito legal que é ter um mentor. Existem várias pessoas que fazem trabalho até voluntários. Então, se você não tem dinheiro, não tem problema, tem trabalho voluntário. E eu sei disso porque a gente sempre oferece uma conversa com o planejador financeiro gratuito. E quando a gente coloca isso daí, poucas pessoas procuram. Peraí, então se você está com um problema, né? Por quê? Então, Legal. Procura essa pessoa para ela poder te ajudar. Estudar. Conhecimento, ele é libertador. A quinta, se comunique mais com seu parceiro. Comunicação, conversa, senta, expõe. Fala de sentimentos. Sentimentos, o quanto gostou que fez, o quanto não gostou que fez, o quanto aquela tomada de atitude da pessoa comprometeu, mas não é briga. É conversa, maturidade. Olha, você lembra que você fez isso? Olha o que desencadeou aqui no nosso planejamento. Legal. Porque muitas vezes tem até briga, ficou negativo e nem sabe se realmente foi isso. Né? Vamos lá, pessoal. Então, quem gosta, né, de passo a passo, né? Clareza. O que é clareza? Objetivos claros e bem definidos, seja o tamanho que for. 2, acho que essa é fundamental, a coragem. E acho que coragem é o que você contou. É a coragem da menina que subiu aquele morro. Fala, chega, eu vou subir esse morro. Coragem de olhar para o que tem que ser olhado e fazer o que tem que ser feito. Não tem outro caminho. O terceiro, você colocou um mentor. É alguém que já andou por esse caminho. Passou. E diga assim, cara, eu já passei por isso, eu já passei por aqui, eu sei algumas coisas que você ainda não sabe. Quarto, buscar conhecimento. Para mim isso foi gigante. Ler, estudar, buscar, hoje tem acesso. E quinto, uma boa harmonia no casal também. Que show de bola, Sheilinha. E me conta uma coisa. Como que você, por exemplo, se alguém está ouvindo o nosso podcast, alguém fala assim, o que essa moça faz, né? Como que você ajuda as pessoas hoje? Se eu falar assim, Sheila, me ajuda. Você ajuda quem a fazer o quê? Nós temos a parte de planejamento financeiro completo, né? Então, essa é uma parte da empresa onde eu só faço parte da sociedade, né? Antigamente eu estava lá presente de corpo e alma. Então, hoje a gente tem lá a Serafim com 100 planejadores financeiros que ajudam as pessoas a se organizarem, a se planejarem. E não só, né, a organização, a parte de aonde que eu devo investir, ou quanto de dinheiro eu preciso para poder fazer uma viagem, ou quanto de dinheiro eu preciso para poder me aposentar, ou um planejamento sucessório, enfim, tudo pensou em dinheiro, pensou na Serafim. E aí já quero até falar por que Serafim. Porque é ser antes das finanças. Nossa, que legal. Eu achei que era homenagem ao nome de alguém, né? O fundador, parece, senhor, né? Serafim, né? Parece. Serafim. Ser antes das finanças, porque primeiro nós tratamos as pessoas para depois tratar os números. Isso para nós é um propósito da nossa empresa e ele é bem claro para todo mundo lá. Então, essa é a empresa de planejamento financeiro e depois, se você me permitir, eu posso até fazer algo bem legal, assim, sabe? Consultorias individuais, assim, gratuitas para o seu público. Então, na verdade, vamos fazer assim, pessoal, olha só. O contato da Sheila já vai estar aqui nas descrições, tá legal? Então, quem tiver com dúvida, fala assim, cara, eu não sei se eu posso investir, o quanto eu quero investir. Conversa com ela, bate um papo com ela, ou ela vai te atender, ou ela vai te encaminhar para uma consultoria. Olha, eu vou além. Eu nem falei com os sócios, tá? Mas eu vou além. Para quem mandar aqui, né, nas descrições, um oi aí para mim, eu vou liberar para vocês um link onde você vai fazer o seu mapeamento do seu índice de bem-estar financeiro. Você vai entender onde que você está, né, o índice de bem-estar financeiro. São algumas perguntas, não envolvem números, nada, mas é o que você sente perante ao dinheiro. E depois, eu vou abrir para você para conversar com um planejador financeiro e não vai pagar nada por isso. Tá? Então, vai bater um papo lá e aí você leva o seu problema. Olha, eu quero me aposentar, ou eu tenho dinheiro, não sei onde investir, ou eu estou endividado, né? Então, ele vai te ajudar
a dar uma visão dos passos que você deve fazer. E se você sentir que é momento de contratar para um planejamento individual, ok. Mas só dele te dar esse mapa, você já consegue agir, já consegue saber quais são os próximos passos que você tem que dar. Legal. Então esse daí é... Presentão, hein, pessoal? Presentão aí, só clicar, tá bom? Eu sei do que eu tô falando. Muito bem, Sheilinha. As pessoas... Pode falar, pode. Ainda tem o trabalho, tem uma paixão que age aí dentro de você. Fala dela. Porque aí, né, aos 40 anos você aposentou, você vai fazer o quê, né? Eu vou viajar, bati perna. E eu falei, caramba, eu não posso ficar com essas informações só pra mim. Eu quero que mais pessoas possam fazer isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o tipo de planejamento financeiro acompanhado com roteiro e passagens, enfim. Eu acabei de fazer uma viagem, fiquei 35 dias pela Europa e foi fazendo testes. Eu falo que é visita técnica, né? Então, se eu falar para você, olha, Fernando, compra dólar no cartão XPTO, eu fui lá provar se passa, se funciona, né? Olha, você consegue comprar o seu hotel pagando com milhas, então vamos comprar milhas, quanto isso de desconto? Então, eu fui lá botar tudo em prática na Europa, porque muitas coisas já tinha feito por aqui, mas muitas coisas eu precisava testar lá. Então, para você ter uma ideia, só a primeira parte, né? Vou falar da primeira parte. Se eu fosse para a Espanha e voltasse, que deu ali em torno de 20 dias, era um orçamento que sem estratégia nenhuma, sem planejamento nenhum, sem nada, o normal, né? Compra-se uma passagem, vai lá, compra um pouquinho de euro, paga as coisas no cartão. Era uma viagem para 54 mil. Adotando as estratégias do planejamento financeiro, os recursos que eu ia utilizar, qual o investimento que eu ia fazer, o retorno que ele ia me dar, né? Quanto que eu era capaz de gerar de milhas com os gastos que eu tenho, esse valor foi para 19.720. A mesma viagem. A mesma viagem. Então, de novo, não é dinheiro. É conhecimento, é estratégia, é você ter um objetivo claro e definido. Não pensa que eu desenhei essa viagem, tipo, ontem, vou acordar. Gente, eu não nasci em berço de ouro, o Fernando sabe muito bem, eu era garotinha do Bradesco, ganhava meus 2.000 e quanto, você sabe eu falo que eram uns 2.000 e pouco. 2.000 e pouco. E gastava 2.000 e pouco certinho, não ficava devendo quase nada. Fernando, naquela época talvez eu não tenha contado pra você que a eu tinha verdade uns empréstimos, toda. Né? Eu tinha, Você tinha vergonha de contar a verdade, né? Quem nunca, né? Assim, quem nunca, né? Eu já cheguei a ter 8 empréstimos no mês, né? Mas porque não tinha planejamento, não entendia disso. Então, é exatamente isso. Ter um objetivo claro e definido, traçar isso e colocar as práticas, né? Quais são as ferramentas que vai viabilizar esse meu planejamento? Sim. Então, é isso que eu faço hoje. Tá. Hoje é exatamente isso que eu, Sheila, faço, porque essa é a minha paixão. Então, eu não quero mais planejar financeiramente todo um guarda-chuva, vamos pensar assim, eu tenho uma parte dele e é ali onde eu me dedico o tempo todo. Criação de curso, que agora a gente está vindo com uma nova roupagem, porque eu testei, funciona, então agora eu tenho que entregar aquilo que funcionou bem. Eu acho que isso a gente começou falando da internet, né? Que a internet promete muitas coisas, mas eu acho que o fundamental da escolha de quem você vai escolher para te mentorar em qualquer coisa na internet é essa. Você já foi lá? Você fez, você testou, você usou, usei. Agora eu posso te ensinar. E aí, pessoal, vou fazer. Claro que eu não poderia deixar de ressaltar aqui que eu e a Raquel, a gente também, há muito tempo, a gente vinha juntando milhas. E olha que interessante, a gente há muito tempo vinha juntando milhas e gastando de forma totalmente errada. A gente fez a consultoria com a Sheila, o curso, e a gente entendeu que, assim, em um ano, a gente quase que acumulou as milhas que a gente estava acumulando por 5 anos, né? A gente vinha 5 anos acumulando milha de forma errada, não é errada, mas de forma ignorante mesmo. Depois do curso, em um ano, a gente quase que aumentou em 5 vezes o acúmulo de milhas. E se der tudo certo, já está no plano. Esse ano de 2023 agora, né? Nós talvez vamos viajar a família toda, 4 da família, né? Com passagens, com hotéis, sem desembolsar nada. E eu não tive que gastar nenhum centavo a mais por isso. A gente só aprendeu a como acumular as milhas, que não é só também no cartão de crédito. E eu tenho um testemunho de um cliente nosso, que era meu, que eu indiquei também, que veio aqui já no podcast. E ele viajou recentemente com a família também, usando os planejamentos financeiros e de milhas também. Então, muito legal. Sheilinha,
Vou deixar para você deixar um recadinho de ouro aí para a turma, deixar suas considerações finais. A gente está aqui há 1 hora e pouquinho conversando. Ficaríamos só? muito... Pega mais um café lá. Tão legal esse negócio. É legal, é muito bom mesmo, muito bom. né? E é uma forma que a gente encontrou através do podcast também, de levar conhecimento, levar transformação para as pessoas, sem custo nenhum, né? Você põe lá, escuta no seu Spotify, vê lá no YouTube e você vai conhecer, aprender também, espalhar conhecimento. Você pode deixar ali, ó, o recadinho que você quiser, falar o que você quiser, o espaço é seu. Obrigada, Fê. Anotem aí um livro que ele mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas. Chama A Mente Acima do Dinheiro. Vou anotar aqui também. A Mente Acima do Dinheiro. É as relações que você tem com o dinheiro ainda lá atrás, né? Então, esse eu falo que é a raiz do negócio, é dali que você vai iniciar. Então, assim, essa é a minha grande dica, né? O conhecimento, a busca libertadora por uma imensidão de coisas que existe aí nesse mundo, e eu acho que saber escolher a pessoa que vai te conduzir a isso, né? E aí, né, Fê, eu falo porque, assim, eu venho até depois engatada aqui de um pedido, né? Eu tô criando um e-book, eu queria que você assinasse meu e-book. Por que você tem que assinar o meu e-book? Porque tudo que tá escrito ali foi coisas que eu aprendi com você. Então, assim, quando eu escrevo aquilo, eu falo, meu Deus do céu, isso daqui tem a cara do Fernando. Mas foram conhecimentos que você agregou para mim na minha vida e que fizeram total diferença, e hoje eu estou aqui podendo fazer isso. Então, escolher a pessoa pela qual vai conduzir você nessa jornada, né? Então, o que eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, é que vocês tomem a decisão de mudança, sejam corajosos e olhem nisso daí e falem, cara, eu vou subir essa montanha e vou ver o sol lá na frente, e se eu tiver que ter alguém para me conduzir, que sejam pessoas que você de fato acredita e vê essas pessoas performando na sua vida. Cuidado com as redes sociais. Legal. Cuidado. Muito bem, olha, agradecer demais a Sheila, assim, é um prazer tê-la aqui. Quando a gente for falar em podcast, o nome dela já estava na minha lista, porque o trabalho que ela faz hoje, ela pediu para assinar o e-book, mas mal sabe ela que eu assino embaixo do trabalho que ela faz. Se alguém fala assim, você me garante, eu falo, daqui que eu assino. Eu assino. Por quê? Porque mais de 10 anos atrás, nós estávamos sentados numa mesa, eu e ela, e era uma garota que ganhava seus 2.000 e poucos reais e não me contou que estava cheia de empréstimos ainda, porque acho que ela tinha vergonha de contar disso. E é alguém onde hoje, não só eu, mas minha esposa, minha família, a gente se orgulha de ver as fotos que ela posta, de ver aonde ela está indo, de onde ela está chegando, de falar, olha o caminho que essa mulher percorreu, né? Então, você tem que estar bem amparado por quem percorreu o caminho. Quem sabe, quem já comeu o pão que o diabo amassou, mas quem hoje entendeu como é bom também poder usufruir, né, dos benefícios que o equilíbrio e a saúde financeira traz para você. Então, os contatos dela estão aqui. Fora a profissional, é uma pessoa sensacional, de valores irretocáveis. Entre em contato, converse com ela, você não vai se arrepender. Eu transformei a minha vida através de decisões e de uma mentoria financeira também. Tudo começou por aí, tá bom? Mais algum recado? Só agradecer mais uma vez. Bom demais, Sheilinha. Bom demais, Sheilinha. Intimidade aqui, ó. Muito bem, muito obrigado então a todos vocês que participaram de mais um episódio do nosso podcast. Se você está ouvindo aí no Spotify, tem também o vídeo no YouTube. Se você está assistindo a gente no YouTube, tem o áudio também lá no Spotify. Se você achou que esse conteúdo é importante, vale muito a pena, encaminhe, recomende para os amigos, para os familiares. Estamos à disposição sempre para ajudar vocês. E lembre-se sempre, uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Um grande abraço, fique em paz. Valeu.